Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade simiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante do curso de Licenciatura em Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, designada ICIM. Bom, vim hoje para apresentar aquilo que mais um trabalho da cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. E o nosso trabalho de hoje, ele tem como tema as normas de contabilidade e de relato financeiro. E a nossa norma de contabilidade, a nossa norma de hoje é a norma 9, os inventários. Bom, o nosso trabalho, ou o meu trabalho, desculpa, quer dizer, o meu trabalho, abordaremos aqui sobre os objetivos da norma 9, o âmbito da aplicação da norma, a mensuração dos inventários, tanto os custos de inventários, as fórmulas de custeio, o valor realizável líquido, o reconhecimento como gasto e as divulgações. Então, a norma 9 tem como objetivo... A norma 9, ela tem como objetivo, né, conhecer aquilo que é o tratamento contabilístico dos inventários, a determinação, né, ela também tem como ver a determinação dos custos de inventários, vamos falar do reconhecimento dos inventários como gasto, a mensuração pelo custo ou valor realizável líquido. Também dizer que as suas divulgações são obrigatórias. Bem, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que a norma, ela estabelece o tratamento contabilístico, né, dos inventários, que é um aspecto primordial na contabilização dos inventários. Então, um dos aspectos também primordial na contabilização dos inventários é aquele que chamamos de montante, né, do custo que deverá ser reconhecido como ativo, né, até que os réditos eles sejam associados, eles sejam reconhecidos, né? Então, dizer que a norma ela em si proporciona aquilo que é a orientação sobre a determinação do custo e subsequentemente o reconhecimento como um gasto, né? Estamos a falar aqui do reconhecimento de inventários como um gasto. Então, também inclui, né, qualquer redução para o seu valor realizável líquido, bem como as fórmulas de custeio a serem a determinação dos custos dos inventários. O âmbito da aplicação da norma. Bem, a norma ela aplica-se à generalidade a norma ela aplica-se à generalidade, né, dos inventários, ou seja, a norma ela aplica-se a todos os inventários que não estejam que não sejam, né, produção em curso resultante de contratos de construção, incluir ligado a relacionados, né? Estamos a falar da norma 10, também dos instrumentos financeiros, também a falar da norma 25, também estamos a falar dos ativos biológicos e produtos agrícolas, a norma 11. Também a norma ela em si não se aplica à mensuração dos inventários por produtores agrícolas e florestais, né? Por produtores agrícolas e florestais, sendo que os produtores de produtos agrícolas no ponto da colheita e produtores minerais no ponto de minerais, desde que estes sejam mensurados pelo valor realizável líquido de acordo com as melhores práticas estabelecidas nesses setores de atividade. Quando esses inventários eles são mensurados pelo valor realizável líquido, qualquer alteração neste valor é reconhecida nos resultados do período em que a alteração ocorre. Bom, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer, né, que os inventários, né, esses mensurados
ah, esses mencionados, né? Os inventários, eles são mensurados, né, pela realização líquida em determinadas fases de produção, como sejam as culturas, sejam as culturas agrícolas colhidas e a respectiva venda está garantida por um contrato de futuros ou garantia governamental. Então, quais seriam esses inventários? Estamos aqui a falar dos inventários, estamos a falar de mercadorias para venda, produtos acabados, produtos em cursos, matérias-primas consumíveis e serviços ainda não faturados. Então, indo para aquilo que são a mensuração, né, dos inventários. Bom, os inventários, eles, né, devem ser mensurados pelo custo ou pelo valor realizável líquido dos dois ou o mais baixo. Então, falar do custo de inventários é dizer que os custos de inventários eles devem incluir todos os custos de compra, custos de transformação e outros custos necessários para colocar os inventários no seu local e condições atuais. Então, também estamos a falar dos custos de compra, né? Nos custos de compra, temos que os custos de compra, eles incluem o preço de compra, direitos de importação e outros dedutíveis. Então, esses custos de transporte, custos de manuseamento, custos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos, né? Estamos a dizer que o custo de compra é, né? Estamos a falar do preço da compra, os direitos de importação e outros impostos não dedutíveis. Então, estamos a falar também de custos de transporte, custos de manuseamento e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, de matérias e de serviços. Então, também dizer que os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes, eles são determinados ou são deduzidos na determinação do custo de compra. E também nos custos de inventários ainda, estamos a falar do custo de transformação. Os custos de transformação dos inventários, eles incluem custos diretamente relacionados com as unidades de produção, tais como a mão de obra direta, os custos de transformação, eles incluem ainda a imputação sistemática de gastos industriais fixos e variáveis que são suportados no processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados. Então, estes gastos industriais fixos, eles incluem gastos como amortizações e gastos de manutenção e de administração das instalações fabris. Então, este gasto industrial variável, ele inclui gastos como materiais diretos e mão de obra indireta. Então, falando dos custos de inventários, que é o custo de compra, o custo de transformação necessários para, né, colocar os inventários na sua condição e localização atuais. Além destes, esses são, né, os custos de inventários. Então, o custo de inventário ele é mensurado pelo menor valor entre o custo ou o valor realizável líquido. Então, ele é mensurado a partir do valor do custo ou valor realizável líquido. Então, no custo de transporte, no custo de compra, o custo de compra ele é compreendido pelo preço da aquisição, direitos aduaneiros, impostos não recuperáveis. O transporte é uma falar de manuseamento, né? Onde deduzem-se os descontos comerciais, abatimentos e bonificações.
Custo de transformação, estamos a falar de custos diretos, de mão de obra, custos indiretos, estamos a falar de energia, supervisão, manutenção, amortização fabris e materiais diretos. Imputação, né, dos gastos industriais. Os gastos industriais fixos, eles são imputados com as seguintes bases. Temos na capacidade normal de produção, onde estamos a dizer se existirem, né, se existirem os gastos não imputados, eles são reconhecidos como gastos do período, né? Estamos a falar de se não existirem os gastos imputados na sua capacidade normal, eles são reconhecidos como gasto do período. Então, falando de outros custos, dizer que outros custos eles podem ser incluídos apenas quando eles contribuam para colocar o inventário na condição atual. Estamos a falar de custos diretamente relacionados com a produção ou aquisição. A técnica de mensuração do custo. A norma ela admite o método do custo padrão. Falando de técnicas de mensuração de custos, falando do método do custo padrão, é dizer que uma entidade ela pode utilizar o método do custo padrão ou também o método do retalho, né? Como técnicas de mensuração do custo de inventários, se esses resultados eles se aproximarem aos resultados do custo. Então, eles podem usar esses dois custos, custo padrão e o método de retalho, se o custo, né? Se o custo ou a mensuração do custo de inventários se aproximarem ao valor do custo. Então, o custo padrão, sendo baseado nos níveis normais dos materiais, seja ela mão de obra, eficiência e capacidade produtiva, necessitam ser regularmente analisados e, se necessários, revistos, tendo em conta as condições correntes. Então, o método de retalho, nesse sentido, ele é geralmente usado, né, no setor de retalho, na mensuração dos inventários, sendo o custo ele determinado pela redução do valor da venda na adequada percentagem bruta. Por isso, então, temos a dizer que o método do custo padrão ele é baseado em eficiência normal, consumo normal e a capacidade normal, enquanto o método do retalho, o método do retalho ou o método do retalhista, ele usa fórmulas de custeio quando os índices são específicos e temos uma informação específica. Estamos a falar de cada item possui um custo próprio, exemplo, a construção de navios e projetos especiais. Então, fórmulas de custeio. Na forma de custeio, né, falando do FIFO, o custo de inventários dos itens, eles que não sejam geralmente, né, estamos a falar de custos que não sejam geralmente intermutáveis, né, do modo que os bens e serviços produzidos e segregados para projetos específicos, eles devem ser determinados com base na identificação específica dos seus custos. Então, o custo de inventários que não são incluídos no parágrafo anterior devem ser determinados pelo método da fórmula First In, First Out, o FIFO, ou da fórmula do custo médio ponderado. Uma entidade ela deve usar a mesma forma de custeio para todos os inventários, neste caso, com uma natureza e uso semelhante para a entidade inventários, com uma outra natureza ou uso, eles poderão justificar-se de diferentes fórmulas de custeio. Então, o FIFO ele pressupõe que os primeiros itens comprados são os primeiros itens a serem vendidos. Em consequência, estamos a dizer que o estoque final é composto pelos itens mais recentes, né? Enquanto o custo médio ponderado
o custo médio ponderado ele é calculado através do custo médio, que é a divisão, né, do custo total sobre a quantidade total. Então, as características deste custo médio, estamos a dizer que o custo médio ele suaviza as oscilações dos preços e é muito utilizado pela empresa, né? As empresas atuais, eles usam o custo médio ponderado. Por quê? Porque estamos a dizer que ele suaviza as relações de preços e é uma das características deste método, né? É a fórmula do custeio. Então, valor realizável líquido. O valor realizável líquido, ele corresponde ao valor de venda estimada. Então, estamos a dizer que o valor realizável líquido, ele corresponde ao valor de venda estimado, menos os custos necessários para concluir e vender. Então, é o valor de venda estimado, menos os custos necessários para concluir e vender. Então, para o valor reserva líquido, nós estamos a dizer que é o valor que nós estimamos vender essas peças, né? E aqueles custos, né, de produção. Então, os custos necessários para concluir e vender. Então, neste caso, estamos esperando o custo de produção, menos o valor da venda que nós estimamos vender o produto. Então, quando é que ocorre o valor reserva líquido? Quando o valor reserva líquido ele é inferior ao custo. Estamos a dizer que ocorre quando os inventários eles estão danificados, né? Quando estão danificados ou tornam-se obsoletos, o preço de venda diminui e os custos de venda aumentam. Nesse caso, eles devem ser reconhecidos como uma redução do valor. Então, quando estamos a dizer que quando o valor, né, o valor realizável ele é inferior ao custo, estamos perante esses processos, né? Falando desde os custos, dizer que os custos de venda eles aumentam, o preço diminui e eles devem ser reconhecidos como uma redução do valor. Então, na reversão da redução, a reversão da redução, estamos a dizer que quando as condições melhoram, a redução anteriormente reconhecida, ela pode ser revertida, né? Quando as condições melhoram, a redução anteriormente conhecida pode ser revertida. Então, quando há já a boa, né, melhoria, uma reversão da redução pode acontecer. Então, aquilo que dissemos que o preço reduziu, né? Quando aquilo que dissemos que o preço reduziu, feita uma revisão, né? Ou quando as condições melhoram, quando já há procura daquele produto no mercado de uma forma tão abrangente, nós podemos rever o preço, dizer que não, isto aqui já está a haver aderência, houve uma melhoria naquilo que é a compra do produto. Então, estamos a dizer que o preço, né, reconhecido anteriormente, né, a redução anteriormente reconhecida, ela pode ser, neste caso, revertida. Então, estamos a dizer que este também compõe, né, um preço limite que nunca acima do seu custo original. Apesar de revertermos, né, a redução, este que é o custo, ele não pode estar acima do custo original. Então, temos aqui reconhecimento como gasto. Quando é que reconhecemos um gasto? Estamos a dizer que quando os inventários eles são vendidos, o seu custo é reconhecido como seu gasto, né? Então, seguindo o princípio, o gasto é reconhecido no mesmo período do respectivo rédito. Então, o gasto é reconhecido no mesmo período do respectivo rendimento. E nas perdas ou reduções, estamos a dizer que são reconhecidas como gastos, perda de inventários, né? Reduções para o valor realizável líquido e, neste caso, também perdas de inventários, reduções para o valor realizável líquido, reversões, eles reduzem um gasto reconhecido.
Bem, divulgação. As demonstrações financeiras, elas devem divulgar, né, as políticas contabilistas utilizadas, a fórmula de custeio adotada, a quantia dos inventários e também como outras divulgações, estamos a dizer que a norma, né? Quanto a divulgações da norma, ainda devem divulgar, né? Os inventários reconhecidos como gastos, as reduções dos inventários, as reversões efetuadas, as circunstâncias que originaram as reversões e os inventários dados como garantia. Bom, terminado desta, é anexo, com mais vagar, irei demonstrar como funciona o método, né? Tanto ele FIFO, que é Fast In, Fast Out, e o método de custo médio ponderado. Com isto, farei com um exercício prático que vai nos auxiliar durante a nossa explicação. Bom, com base no nosso exercício, temos aqui um exemplo. O Osiris Air Limitada, no dia 2 de junho de 2023, né, comprou 100 aros, né, a 5.500 meticais na empresa Polaroid SA, que é a Sociedade Anônima. Então, no dia 6 de junho, ele vendeu 10 aros a 10 mil cada, né? Vendeu 10 aros a 10 mil cada aro. Então, a cliente Maria Alice, então, vamos dizer que a Osiris Air Limitada, no dia 2 de junho de 2023, comprou 100 aros a 5.500 meticais na empresa Polaroid SA. Então, no dia 6 de junho, vendeu 10 aros a 10 mil meticais à cliente Maria Alice. Então, o exercício pede que determinemos o custo da mercadoria pelos métodos FIFO e métodos de custo médio ponderado. Então, aqui temos a nossa tabela, né? Pelo método FIFO, que é Fast In, Fast Out. Estamos aqui, temos a data, né? Temos a descrição, a data, nós colocamos tudo, né? Todos os dias das operações, todos os dias que ocorreram as operações. Na descrição temos os saldos iniciais, né? E temos o desenrolar das nossas operações. Se foi uma compra, nós colocamos à vista. Se for uma venda, colocamos à vista. Então, temos as entradas, né? Temos as saídas e temos as existências. Então, para o dia 2 ocorreu uma compra, né? Houve uma compra de 100 aros, né? Temos aí nas quantidades 100 aros, preço por unidade 5.500 e o valor total dos aros foram de 550 mil. Então, deu-se uma entrada, né? No armazém. Este foi nossa entrada. Então, o nosso saldo inicial, neste caso, foi uma quantidade generalizada de 50. Então, o preço por unidade era de 5 mil e o valor era de 250 mil. Este era o nosso primeiro lote. Então, neste caso, as existências também foram de 100, né? De 5.500, que foi 550 mil, que foi o nosso segundo lote. Bem, no dia 6, vendemos, temos que vender. No dia 6, dizemos que vendemos. No dia 6, dissemos que vendemos os aros para a Maria Alice. Então, houve uma venda. Então, como houve uma venda, a saída de mercadorias, né? Vendemos 10 aros a Maria Alice. Então, o preço por unidade de aros, ele foi negociado, né? A 10 mil. Então, o valor ele será de 50 mil. Então, como existência, nós tínhamos aqui, como existência ficará 40, né?
preço por unidade 5.000, valor 200.000 e lote 1. Então, temos aqui as quantidades e preço por unidades e o valor do nosso lote. Então, para dar mais ênfase, temos aqui Beira, aos 2 de junho de 2023, que é o nosso diário geral. Temos aqui o método do FIFO, usando o inventário, né, periódico. Então, temos aqui a 2.1 compras, 2.1 mercadorias, no valor de 550.000. Temos a 4.4 Estado, 4.4.3.2.1 IVA dedutível, IVA de inventários. A 4.2 fornecedores, 4.2.1 fornecedores conta corrente, pela compra de 100 aros a 5.500 meticais cada. Então, temos ali como valores da mercadorias 550.000, temos ali o nosso IVA 88.000 e a nossa conta fornecedores a crédito no valor de 638.000. Então, feita esta compra, nós vamos dar entrada da mercadoria no armazém. Então, estas mercadorias passarão da 221, né, passarão da 211 para 221, porque estamos a dizer que estamos a dar entrada de mercadorias compradas no armazém. Então, nesta conta nós só faremos, neste caso, aquilo que é o valor contabilístico da mercadoria, não o valor do custo da mercadoria, porque nós estamos a dar a entrada da mercadoria no armazém, não do valor contabilístico. Então, teremos a 22 mercadorias, 221 mercadorias em trânsito, a débito no valor de 550.000, que é o custo da mercadoria, né? Aliás, que é o preço da mercadoria. Teremos a 2.1 compras, 2.1 mercadorias pela entrada no armazém. Continuando. Então, no dia 6, houve a venda da mercadoria, né? No dia 6, houve a venda de mercadoria. Então, a venda de mercadoria, né? Nós lançamos da seguinte maneira: dos bancos, 121 depósitos à ordem, 116.000, 71 vendas, 711 mercadorias, 44 Estado, 44321 IVA liquidado, operações gerais, pela venda dos jaros. Aqui teremos os depósitos à ordem na ordem de 116.000 e as mercadorias a crédito na ordem de 100.000. Também teremos o IVA no valor de 16.000. Então, depois de fazer estes lançamentos, nós temos que usar, né? Temos que dar a saída da mercadoria no armazém. Então, passaremos a debitar, né, a conta 61 custos de inventários, 6112 mercadorias, a acreditar também a 2.2 mercadorias, 2.2.1 mercadorias em trânsito, no valor, neste caso, de 550.000. Não, desculpa. Houve um erro aqui nos lançamentos dos valores pelo custo da mercadoria neste caso. Também temos aqui o custo médio ponderado, né? Pelo exercício médio que calculamos usando os dois métodos, né? O FIFO e o custo médio ponderado. Então, no custo médio ponderado, teremos a mesma tabela, né? Desde a data de inscrição, entrada e saída e as existências. A diferença é que no custo, né? No LIFO, First In, First Out, do custo médio ponderado, estamos a dizer que no custo médio ponderado nós depois, né, dividimos os valores para achar aquilo que é o preço, né? Então, no dia 2 tivemos uma venda, tivemos uma compra, né, de 100 aros, 550.000, no valor de 550.000, né, por 55.000, pelo preço de 5.500. Então, a quantidade, né, a quantidade inicial foi de 50. Neste caso,
a quantidade que passará a existir serão de 150. Por quê? Porque estamos a dizer que houve uma entrada de mercadoria. Então, ela passará de 100 para 150 porque o saldo inicial já era de 50. E também teremos aqui o preço unitário e também teremos aqui os valores, né, deste produto. Então, no dia 10 houve uma compra, houve uma saída de mercadorias, ou vendemos a mercadoria no valor de 4 mil, né? Vendemos os 10 jaros no valor de 4 mil. Então, aliás, vendemos 10 jaros por valor de 4 mil. Então, 10 jaros, aliás, 10 jaros no valor de 4 mil por unidade, né? 10 jaros no valor de 4 mil por unidade. Então, os 10 jaros no valor de 4 mil por unidade, eles foram dar no valor de 40 mil. Então, nós aqui subtraímos as nossas existências, tiramos os 10 jaros vendidos, fica 140 mil. E o nosso preço unitário ainda mantém, porque nós estamos a dizer que estamos a vender a esse preço de 4 mil. E o valor das mercadorias, neste caso, ele reduz. Por quê? Porque houve uma saída da mercadoria. Então, por isso é que estamos a dizer que grandes empresas atualmente elas usam o método ponderado, pois ela observa aquilo que são os critérios atuais das empresas, né? Ele registra de uma forma simples e caras as existências iniciais, as entradas e saídas e o valor que né? O desenvolver daquilo que é os inventários da empresa. Bom, desta feita, termino aquilo que é a explicação da norma 9, os inventários, e até uma outra norma. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.